Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é mais e mas. Módulo 3, páginas 26 a 28. Vamos lá? Bom, você já sabe que a palavra mais indica acréscimo de uma quantidade, ou seja, é o contrário de menos. Mais é o contrário de menos. Por exemplo, 2 mais 4 são 6, né? Então é uma soma. Será que essa palavra pode ter essa palavra pode ter outra função? É o que vamos estudar agora. Além disso, vamos aprender a diferenciar as palavras mais e mas. Será que além de escritas, elas também possuem sentidos diferentes? Então vamos ler a tirinha a seguir. É uma injustiça. Eu sou a viúva negra, a aranha mais venenosa que existe. Mas nos filmes de terror, os melhores papéis ficam sempre com as caranguejeiras. Então, notem aqui na terceira fala, né, que tem a presença da palavra mas. E aqui na segunda fala tem a presença da palavra mais. Por que a viúva negra acha que merecia os melhores papéis nos filmes de terror? Ou seja, aqui quando ela afirma que ela é a aranha mais venenosa que existe, né? Então ela está acrescentando aí, dizendo, ela está intensificando e que ela é a mais perigosa, a mais venenosa. B. Assinale o sentido que a palavra mais acrescenta ao adjetivo venenosa. Ela acrescenta dúvida, intensidade ou negação. Acabei de dizer, né? Então ela está intensificando esse adjetivo. No segundo quadrinho, a viúva negra se caracteriza como a aranha mais venenosa que existe. E no terceiro, ela expõe uma oposição a isso, falando que as caranguejeiras são as mais venenosas que existem ou sempre ficam com os melhores papéis. Ela está dizendo que elas sempre ficam, as caranguejeiras sempre ficam com os melhores papéis. Embora ela, a viúva negra, seja a mais venenosa, quem fica com os papéis nos filmes são as caranguejeiras. D. Que palavra foi utilizada para introduzir essa oposição? A palavra mas. Né? Por quais das palavras abaixo a palavra mas poderia ser substituída sem prejuízo de sentido no último quadrinho? Posso substituir, porém, nos filmes de terror, os melhores papéis ficam com as caranguejeiras. Essa aqui eu consigo substituir e mantém o mesmo sentido de oposição. Quando nos filmes de terror, os melhores papéis ficam sempre com as caranguejeiras? Não, quando ele vai me dar uma ideia de tempo. Entretanto, nos filmes de terror, os melhores papéis ficam com as caranguejeiras. Então, entretanto, eu também consigo substituir mantendo o mesmo sentido de oposição. Como você pode perceber, além da diferença na escrita, as palavras mais e mas possuem diferentes sentidos. No segundo quadrinho, o sentido do adjetivo venenosa, no caso, a palavra ficou intensificada com o uso do mais. No último quadrinho, a aranha apresenta uma ideia oposta à segunda, indicado pela palavra mas, certo? Além de indicar ideia de acréscimo de uma quantidade, a palavra mais é o contrário de menos e é utilizada para dar intensidade ao sentido da outra palavra. Então, eu posso falar mais alto ou posso falar mais baixo, vai fazendo a intensidade aí. A palavra mas é utilizada para acrescentar uma ideia de oposição a que foi apresentada e pode ser substituída por porém, entretanto, contudo. Mas com acento. A outra palavra muito parecida com a que a gente estudou agora e a gente pode às vezes acabar confundindo aí. É a palavra mas, com acento, que é o contrário de boas. Veja alguns exemplos. Quando abro o jornal, não leio as más notícias. A madrasta e as irmãs de Cinderela eram más.
Ele fez más escolhas, mas depois encontrou o caminho certo. Então, aqui, mas, contrário de boas, e aqui eu tenho o mas, que é o sentido de oposição. Então, a atividade, página 28, vocês vão responder com o que vocês conseguiram entender agora sobre essa diferenciação do mais e do mas. Observe a capa de livro e responda às questões. Que palavra completa corretamente o título desse livro? Mais ou mas? Então, olha só. O presente importante de todos. Será que é o mais importante de todos ou o mais importante de todos? Então, vocês vão escrever aqui qual é que vai completar o sentido aqui na frase, no título do livro. B. Que função essa palavra, né, que você escreveu aqui, desempenha no título do livro? Ele intensifica o sentido da palavra importante, ele indica uma quantidade ou ele inicia uma ideia contrária? 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras em destaque pela palavra de sentido contrário. Então, vocês vão usar o antônimo dessas palavras aí. Meu amigo comeu mais brócolis que eu. Então, vocês vão escrever: meu amigo comeu menos brócolis que eu, certo? Letra B. O cachorro da vizinha fez menos barulho ontem. E letra C. Fomos por um caminho com menos curvas. 3. Complete adequadamente as frases abaixo com mais ou mas. Então, eu não vou ler para não ajudá-los, aí eu quero saber, porque esse exercício aqui vai definir se vocês entenderam mesmo o mais e o mas, ok? Só isso a aula de hoje. Respondam as questões, enviem as atividades no Class App e até a próxima aula. Tem alguns alunos que têm me mandado no WhatsApp, também funciona, tá? Mandem as fotos no privado no WhatsApp que eu também verifico a resposta de vocês e confiro se está tudo certinho. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!